Fala galera, e a pergunta de hoje do Baruf Responde me chamou bastante atenção, que é ao contrário da pergunta que eu mais recebo. Até já gravamos um vídeo sobre isso. O pessoal sempre me pergunta como é que eu jogo contra jogadores maníacos. A gente tem um vídeo desses no YouTube, deve estar aqui no Instagram, mas no YouTube é mais fácil de você olhar, onde eu respondo dicas de como jogar contra maníacos. Mas a pergunta de hoje é como eu jogo contra jogadores duros, que na verdade o pessoal sempre acha que é fácil de jogar contra eles. Pode ser um pouco mais fácil porque você tem uma leitura mais certa e definida das mãos deles. Mas e qual é que é o certo de jogar contra esses tights? E tem alguns pontos interessantes que eu queria chamar a atenção para vocês, porque isso pode fazer você ganhar muito dinheiro. E na verdade é contra esses jogadores que eu mais gosto de jogar, que é os jogadores tights passivos, aonde eu vou conseguir fazer bastante dinheiro no longo prazo sem muita dificuldade. Quando você joga com maníaco, por mais que você tenha algumas dicas como restringir o teu range de mãos, jogar com range mais duro, ele vai te colocar na porta algumas vezes e você precisa aprimorar o teu range percebido dele, aí, tua leitura de range percebido, e se colocar em situações aí até de all-in na grande maioria das vezes e correr atrás da tua equidade. Contra jogadores tight é um jogo um pouco mais tranquilo e você pode fazer bastante dinheiro com o passar do tempo se você usar algumas coisas específicas. E um dos pontos que eu quero falar aqui é sobre você abrir o seu range, você jogar mais mãos do que deveria contra aquele jogador tight. Quando você tem um jogador tight na mesa jogando com você e a mão dele fica um pouco mais clara do que as outras quando você está jogando, fica mais fácil de você se aproveitar daquele estilo de jogador e explorá-lo. Aí sim a gente entra nesse conceito de jogo explorativo, porque a mão dele fica muito fácil e você joga como se fosse face-up, como se fosse vendo as cartas dele, e você pode jogar com range mais amplo, porque você pode, quando você conectar suas mãos e acertar suas mãos, tirar um valor muito grande de mãos fortes dele, e também quando os boards forem muito complicados, você sabe que não conecta muito com o range dele, que ele vai foldar na grande maioria das vezes. Então, ao contrário de quando você joga com jogadores maníacos, que você deve restringir muito mais as suas mãos e jogar muito mais duro, quando você joga contra jogadores tight, você deve sim abrir o seu range de mãos. Primeiro porque quando você acertar versus mãos fortes, você vai conseguir tirar bastante valor, e quando o board complicar, você pode usar isso de forma lucrativa a seu favor. Um outro ponto importante que você deve levar em consideração é as posições que você está jogando contra aquele jogador tight. Quando o jogador tight estiver no Big Blind ou no Small Blind, você deve abrir muito mais o seu range de botão do que normalmente a gente já abre, que já é um range muito grande. Mas também você não pode deixar de usar isso ao seu favor quando um jogador tight estiver no button, por exemplo. Quando eu tenho um jogador tight no button, o meu range de open do cutoff, ele vai ser muito mais amplo, porque eu sei que aquele cara vai foldar na grande maioria das vezes. E eu vou ter um fator posição do meu lado. Claro, eu não vou jogar com range absolutamente amplo, mas eu vou abrir aquelas mãos limite que eu não abriria do cutoff quando, por exemplo, você tem um jogador call station no button. Consegue imaginar de uma maneira bem fácil um exercício de você pensar... você tem um jogador super grudento no button ali, e ele paga todas as mãos, e aí no flop você já fica em situação complicada, não sabe se betar ou não e tal, então você pega e folda aquelas mãos, tá ok. Mas agora, se aquele jogador que tá no button ali, é um jogador que é muito tight, por que você vai deixar de abrir algumas mãos que você abriria do button, se ele vai foldar na grande maioria das vezes? Na quase que totalidade das vezes, porque esses jogadores tight, eles têm um range muito linear. Range linear é aqueles que a gente fala que eles jogam o mesmo range em todas as posições. Então, se a mão dele é forte, ele abre do TG, como ele abre do button. Se ela é fraca, ele não abre do button e não abre do TG. Ele tem um range linear, um range definido. Então, você sabe que um percentual de mãos que ele vai jogar do TG é lá 10, 12%, que é quase o mesmo que ele vai jogar do button. De repente, ele aumente um pouco lá para 15, 20% no button. Mas a outra grande gama de mãos que nós normalmente jogaríamos do button, 40%, 50% das mãos, ele não vai jogar. Então você pode usar isso a seu favor, abrir seu range do cutoff, é como se você tivesse quase que 2 vezes no botão, e você vai conseguir imprimir bastante dinheiro quando você tem esse cara na tua esquerda. Além de, se você estiver no button, ele estiver no small ou big, principalmente no big, você vai
ter que aumentar o teu range de button para ganhar dinheiro desses jogadores tarde. Então existe o pré-flop, que você vai te colocar em situações mais fáceis e ganhar dinheiro, e existe o pós-flop, que por ter um range linear dele definido na tua cabeça, você consegue interagir o range dele com o board e jogar de maneira mais fácil a ponto de imprimir dinheiro no longo prazo. Beleza? Se você quer a sua pergunta sendo respondida aqui no quadro, você pode ou deixar nos comentários ou mandar um direct para nós aqui na Academia Brasileira de Amarra, que de repente semana que vem eu estou respondendo para você aqui a sua dúvida. Fica com a gente, vambora e boa sorte nas mesas.